Você vai conhecer nesse momento a história de um rapaz que foi escravizado por uma outra nação e ainda assim ele se tornou governador, mesmo ele não tendo ali a ambição, o objetivo de ter se tornado governador. E por que eu vou contar essa história? Vamos entender alguns fatores do que levaram ele a se tornar governador, mesmo estando em um país totalmente diferente, de cultura diferente, de crenças diferentes, e ainda assim ele conseguiu se destacar no meio da multidão. E esses padrões que nós vamos entender agora vai nos ajudar para a gente que estamos buscando empreender, sermos pessoas melhores e termos aí melhores resultados, principalmente perante os nossos concorrentes. O rapaz da história é conhecido como Daniel ou Beltesazar, e essa história aconteceu há mais de 2000 anos. Se você está pensando aí Daniel na cova dos leões, é justamente ele mesmo. E para você que talvez não acredite muito na Bíblia, ou talvez você acredite que esse conteúdo que eu irei estar compartilhando agora tenha um teor religioso, eu quero te dizer desde já que não tem nada a ver com religião, são apenas padrões que a gente conseguiu identificar e que vai nos ajudar e que de fato tem ajudado já várias pessoas através dessas experiências conseguirem melhores resultados. A minha própria experiência é que em 2013 eu estava lendo vários livros como A Ciência de Ficar Rico, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, Pai Rico, Pai Pobre, Poder Sem Limite, de Anthony Robbins, Tem Poder Quem Age, do Paulo Vieira, enfim, li vários livros e eu entendi um detalhe: todos esses livros, melhores conteúdos, eles estavam me direcionando para a Bíblia. E por que eu estava presente sobre isso? Porque quando eu era menor, eu tinha uns 7 anos, eu lia muito a Bíblia Ilustrada. Depois de um tempo eu parei de ler, aí parei de ir na igreja. Em 2013 eu senti a necessidade de buscar mais conhecimento e eu entendi que esses grandes livros, best-sellers, o que eles estão falando ali, mesmo de uma forma diferente, o conteúdo está na Bíblia. Então foi quando eu parei para beber água da fonte, que eu não sou bobo, e daí eu comecei a ver alguns padrões. O exemplo de Daniel, o que levou ele a se tornar governador, mesmo ele sendo ali escravizado por outra nação. O Daniel, ele era natural de Jerusalém, e ele foi escravizado pelos babilônicos. O Daniel era uma pessoa que tinha um nível de sabedoria, um conhecimento maior do que a maioria das pessoas daquela época, e por ele ter esse conhecimento, ele se destacou perante os demais. E aconteceu um fator que fez com que ele se tornasse governador, que foi o seguinte: o rei, o Nabucodonosor, ele teve um sonho, do qual esse sonho estava deixando ele muito confuso e ansioso. O rei Nabucodonosor, ele criou um decreto ali, ele convocou todos os sábios, só que quando chegou lá, os sábios perguntou para ele os sonhos, e Nabucodonosor contou os sonhos, só que os sábios, eles não estavam conseguindo decifrar os sonhos. E antes de convocá-los, o rei também falou o seguinte: olha, se vocês, sábios, conseguir decifrar o meu sonho, você terá vários benefícios e terá muitas riquezas. Porém, ao contrário, se não conseguir decifrar os meus sonhos, vocês irão morrer. Bom, se eu fosse sábio, eu não queria estar na pele daqueles sábios naquele momento. Assim aconteceu, e os sábios, eles não conseguiram decifrar os sonhos do rei. Então eles foram postos lá em uma sala para morrer. O Daniel, ele era um cara temente a Deus, um cara diferenciado, e ele pediu a oportunidade para estar diante do rei para decifrar os sonhos deles. Voltando antes um pouco dessa história, quando ele chegou na Babilônia, ele foi posto a um desafio, porque as crenças do Daniel, a cultura do Daniel, ele principalmente, ele cuidava muito do corpo dele, da mente, relacionado à alimentação e o que ele lia, porque é da cultura dele. E quando chegou ali, o rei ofereceu manjares, né, uma ceia farta de manjares, e o Daniel recusou, porque o Daniel não comia carne, né, ele se alimentava de legumes. Aqueles manjares ali eram oferecidos aos deuses pagãos da Babilônia, e o Daniel não comia porque a crença dele não permitia, a religião não permitia.
E o Daniel mesmo ali correndo o risco de morrer, porque ele estava indo contra um rei, e naquela época as coisas eram bem turbulentas. O Daniel falou o seguinte: olha, eu não vou comer. Tanto o Daniel quanto os 3 amigos dele se recusaram. E aí foi posto um desafio para Daniel da seguinte forma: olha, beleza, você não vai comer, vamos te dar 10 dias para você não comer. Porém, em 10 dias, se você não tiver um resultado melhor, um resultado no sentido de ter um corpo melhor, uma aparência física melhor, você vai ser obrigado a comer. E Daniel aceitou esse desafio, e depois de 10 dias, comendo ali só legumes, só comendo frutas, só coisas, né, naturais, depois de 10 dias o Daniel, juntamente com os amigos, estava com uma aparência melhor, estava com um corpo mais sadio, perante os demais que não estavam com aparência tão agradável. Então logo ali foi permitido que o Daniel se alimentasse de legumes do que ele tinha interesse. Então esse foi o primeiro desafio. Aí depois o desafio que levou ele a ser governador foi a questão dele decifrar o sonho do rei. E quando ele foi posto diante ali o rei, algo que aconteceu que os outros sábios, eles perguntaram para o rei o que o rei tinha sonhado. O Daniel já chegou falando: olha, rei, tu sonhaste isto quer dizer isso. Então Daniel ele decifrou todo o sonho do rei e falou que ia acontecer, do que se tratava o sonho. Então o rei já olhou para o Daniel de uma forma diferenciada, fazendo com que, entendendo que Daniel era o mais sábio dos sábios perante todos os sábios que existiam ali. E o rei, né, o Nabucodonosor, passou a também ter uma certa admiração pelo Deus de Daniel, sendo que naquela época existia vários deuses. Então ali o rei Nabucodonosor colocou Daniel como governador, porque entendia que Daniel era uma pessoa sábia, que poderia governar. Então assim ele foi posto como governador e ele governou por muito tempo. Agora voltando aqui para a gente entender o contexto do empreendedorismo, como que nós podemos aplicar isso no empreendedorismo. Existe algo que muitas pessoas não conseguem ter êxito na vida, é questão de foco. Todo mundo sabe que o foco leva as pessoas a construir grandes coisas. Mas o que faz com que as pessoas obtenham um foco inabalável, e mesmo vendo ali, tendo ceias fartas, oferecendo para ele, manjares, várias outras coisas que aos olhos de uma pessoa que não tem tanto entendimento é algo muito bom, muito bacana. Mas para quem tem um entendimento maior e quem tem um foco em algo maior, em um objetivo maior do que ele mesmo, ele não aceita. Segundo os estudiosos, fala que a nossa mente ela trabalha para economizar energia. E quando se trata de foco, precisamos aprender a dizer não. Só que dizer não para as pessoas próximas a gente, às vezes é muito difícil. Ou dizer não para uma grande autoridade, como era o caso do Daniel falando não para o rei Nabucodonosor. Um exemplo era o Steve Jobs. Ele usava muita roupa preta. E segundo a biografia dele, ele foi lá e comprou várias calças jeans parecidas, várias camisas pretas iguais, para ele não ter essa dura escolha de estar escolhendo ali qual roupa iria usar. Se ele tivesse várias cores, iria ter um trabalho maior para escolher. Então ele comprou tudo da mesma, então ele já não ia perder tempo fazendo escolha. Ele ia lá, pegava e vestia. E o que levou Daniel a dizer não ao rei e dizer não a muitas coisas que foram oferecidas para eles antes de ele se tornar governador? A crença e a fé e toda a questão cultural que ele acreditava, principalmente que ele acreditava em um Deus maior, um Deus soberano, Deus que criou todas as coisas, né? Para você que acredita em Deus, entende perfeitamente. Para você que não entende, não acredita em Deus, normalmente acredita no poder do universo, nas coisas boas. Mas ele acreditava em algo maior, e esse algo maior, existe alguns padrões que faz com que, para de fato você acreditar e dizer que ama a Deus, que é um seguidor de Deus, você precisa respeitar alguns padrões. E quando você respeita esses padrões, vai ser desenvolvida uma crença, uma fé, vai ter alguns conhecimentos de coisas que você pode e que não pode. E justamente por Daniel estar visando algo maior, ele acabou dizendo não para muitas coisas. Então ele buscava fazer o quê? Se alimentar diariamente, tanto buscando conhecimento quanto cuidando do corpo. Com isso ele se tornou um cara diferenciado. Quando teve a oportunidade de ficar de frente com o rei, ele se tornou ali governador. Então no seu negócio, se você quer se destacar, ser uma pessoa diferenciada, você precisa investir na tua mente e buscar conhecimento todos os dias. Se fez sentido para você esse vídeo, deixa o teu like aqui, deixa o teu comentário e eu te vejo no próximo, ok? Fica com Deus.